Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês na bonita manhã deste dia, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, gostaria de ler um texto da palavra de Deus nesta manhã, para a glória do Senhor, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4, palavra do Senhor Jesus, que nos diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Hoje, amados, eu gostaria de falar sobre alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Nós sabemos, meus queridos, que desde o princípio, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vamos encontrar, meus irmãos, que Deus, ele sopra no homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Logo o homem recebeu vida quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? O espírito de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar que a própria Bíblia também foi soprada por Deus. Está em 2 Timóteo capítulo 3, bendito seja Deus, que nos diz, meus amados, 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, certo? É divinamente inspirada, isso quer dizer soprada, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro diz que a profecia não foi produzida por vontade humana, mas os santos homens de Deus foram inspirados, aleluia, a escrever. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, meus irmãos, a palavra é soprada por Deus. Isso quer dizer que a palavra tem vida. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela foi soprada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Logo, meus irmãos, nós precisamos, exatamente receber. Quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos absorvendo esta palavra que foi soprada por Deus. Logo, esta palavra, meus irmãos, ela gera vida. Essa palavra, ela gera fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos e vemos, meus irmãos, quantas pessoas chegam na igreja cansadas, exaustas, e no decorrer do culto, ao ouvirem a ministração da palavra de Deus, são renovadas, o seu cansaço desaparece. A palavra de Deus, ela tem, meus irmãos, um poder maravilhoso. Em Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, versículo 20 a seguir, bendito seja o Senhor, nós podemos ver, meus irmãos, o que diz a palavra. Veja bem, diz aqui, meus irmãos: Filho meu, atenta para as minhas palavras, guardas no meio do teu coração. Glória a Jesus. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde, bendito seja o nome do Senhor, para o seu corpo. Glória a Jesus. Veja que o salmista, o escritor Salomão nos diz aqui, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela deve ser guardada no meio do coração, ela deve estar sempre à nossa vista, ou seja, que nós devemos estar lendo-a constantemente. Louvado seja o nome do Senhor, certo? E que, meus irmãos, esta palavra, ela, bendito seja Deus, nos dá saúde para o nosso corpo. Glória ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Veja a necessidade. Assim como os nutrientes que nós nos alimentamos diariamente servem para manter o nosso corpo são, manter o nosso corpo em bom funcionamento, vamos dizer, energizar o nosso corpo no sentido de produzir, meus irmãos, energia para que estejamos bem fisicamente, louvado seja Deus. Assim também a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, ela tem, meus irmãos, exatamente isto. Glória ao nome de Jesus.
E podemos, meus irmãos, ver que Jesus, ele disse que é uma necessidade diária ler a palavra de Deus. Cada dia que passamos sem ler a palavra de Deus é um dia perdido na nossa existência. Glória a Deus. Por quê? Porque é um alimento diário. Assim como o maná do Antigo Testamento precisava ser recolhido todos os dias, não é? Então, com exceção de até a sexta-feira, no sábado não se recolhiam, porém, para nós diariamente, glória a Jesus, precisamos nos alimentar desta palavra que foi soprada por Deus, esta palavra que produz, meus irmãos, em nossa vida força, vigor, nos sustenta, nos vivifica, louvado seja Deus. E mais que isso, meus irmãos, Jesus deixa claro, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo, precisamos dessa alimentação diária que o Senhor fez, que o Senhor nos deu para nós, não é? Então, tudo quanto, meus irmãos, em qualquer lugar você pode se alimentar da palavra de Deus. Hoje existe uma facilidade enorme, né? No smartphone, no computador, né? Em CD, em DVD, até mesmo aqui escrita como mais me gosta ler, né? Mas eu gosto de ler. Nós podemos ver, meus irmãos, que respirar é uma necessidade diária, não é verdade? Sem respiração alguém está morto. Assim precisamos da palavra diariamente, porque essa palavra foi soprada por Deus e vai, aleluia, abençoar a nossa vida. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 55, se você quer acompanhar, né? Aqui sempre você vai encontrar Bíblia, né, irmãos? Existem muitos outros lugares por aí que você vai encontrar, meus irmãos, tanta coisa aí, mas aqui você vai encontrar Bíblia, porque nós precisamos da palavra de Deus. Isaías 55, versículo 10 e 11 nos diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para ali não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória ao nome de Jesus. Logo, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder, meus irmãos, aleluia, de, como a chuva, regar, produzir, né, brotar, dar semente, aleluia. A palavra de Deus tem esse poder na nossa vida. A palavra de Deus, como a chuva que cai à terra, aleluia, em nossa vida, ela tem esse poder, meus irmãos. O poder, aleluia, de fazer brotar, o poder, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, de produzir, glória a Jesus, de dar vida. Assim como a chuva que cai na terra e dá vida, louvado seja o nome do Senhor, assim também a palavra de Deus, quando cai na terra do nosso coração, ela vai, meus irmãos, gerar vida, ela vai fazer produzir, ela vai fazer, meus irmãos, frutificar, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, querido, que você possa, aleluia, neste dia, no nome de Jesus, ser absorvido, você possa ler, você possa ouvir, você possa meditar na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia nos recomenda, meus irmãos, a meditar na lei do Senhor em 2 tempos, de dia e de noite, glória ao nome de Jesus. Ou seja, aleluia, está com a nossa mente cheia da palavra de Deus, está com a palavra de Deus guardada no nosso coração. Portanto, você possa se alimentar da palavra de Deus hoje, e bem alimentado, certamente a sua vida vai ser de bênção no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe.